Agora é hora de falar sobre sinalização viária, outra coisa que com certeza vai cair aí umas 5 questões na sua prova. Preste atenção, quando eu falo de sinalização viária não é só placa não, tá gente? Tem outros tipos de sinalização, inclusive eu já vou começar por um aqui que não é placa e que vai cair na sua prova. No mínimo uma questão sobre isso que está na tela aqui agora, presta atenção. Marcas longitudinais. Marcas longitudinais são aquelas linhas que tem no centro da pista dividindo as mãos de direção, né? Então aqui qual que é a cor dessa marca longitudinal? Ela é amarela. Vocês já aprenderam que quando ela é amarela é porque o fluxo ali vai e vem carro, ou seja, tem mão e contramão. Aqui nós temos uma amarela também, só que ela é diferente da primeira. A primeira é amarela contínua, a segunda aqui é amarela pontilhada, seccionada, tracejada, interrompida. Pode ser falar de qualquer forma em prova, hein? Anotou? Se você não anotou, volta aí, hein? Pontilhada, tracejada, seccionada ou interrompida. Aqui nós temos ela amarela também, contínua, só que nesse caso são duas. Qual que é a diferença dessa aqui, que é a ML03, não precisa decorar esses códigos aqui, tá? Esquece isso, isso aqui é só para representar mesmo. Qual que é a diferença dessa para essa? É que aqui a gente usa em vias, na segunda aqui, ML03, a gente usa em vias com maior fluxo ou então com mais de 7 metros de largura. Isso não vai perguntar em prova. Agora, a aplicação mesmo, para quem está dirigindo, é a mesma. A diferença é que quando tem duas, imagina que você, essa setinha aqui de baixo, você está transitando aqui, nesse sentido. Dessas duas, a única que vai te interessar é a de baixo, é a primeira. Na prova eles não falam a linha de baixo. Na prova, se não cair desenhadinho igual está aqui, eles vão escrever lá e quando está escrito, aí é a hora que você tem que pegar, né? Qual que é? É a primeira linha à sua esquerda. Por que isso? Porque aqui a pista está de lado, né? Mas imagina que essa pista estivesse em pé. Perceba, você está subindo aqui pela direita da via e as duas linhas estão à sua esquerda. A primeira à sua esquerda, que é essa de baixo aqui, é a que te interessa. A segunda interessa para quem vem de sentido contrário. Enquanto aqui não, aqui é uma linha só, então ela só vai valer para qualquer um dos dois veículos, tanto para esse quanto para esse. Beleza. Aqui nós temos ainda a linha amarela, ou seja, mão dupla, perceba, ó, setinha indo, setinha vindo. A primeira é a que me interessa, ela é contínua. A segunda é pontilhada, é para quem vem no sentido contrário. Professor, e por que às vezes ela é contínua, às vezes ela é pontilhada? É porque quando ela for pontilhada, ela permite ultrapassagem. Quando ela for contínua, ela não permite ultrapassagem. E não é só ultrapassar, não. É quando ela é contínua, você deve considerar como se aquilo ali fosse um muro. Imagine que aqui tem uma outra rua aqui, né? Uma rua aqui, ó, para você entrar. Esse veículo aqui de baixo, ele poderia chegar e entrar nessa outra rua? Não poderia, por quê? Porque essa linha amarela contínua, ela deve ser interpretada como um muro. Não pode. Você vai bater no muro aqui? Não pode. Então não é só ultrapassar, é transpor a linha, atravessar essa linha. Não pode, ok? Agora aqui não, se aqui tivesse uma rua para subir aqui e tivesse vindo um veículo aqui, ele poderia vir e virar normalmente, porque aqui ele é pontilhado. Tanto dobrar lá à esquerda, quanto fazer ultrapassagem. Nesse caso aqui, nem quem está na pista de cima, na faixa de cima, nem quem está na faixa de baixo pode fazer qualquer manobra de transposição, porque as duas linhas são contínuas. E nesse último caso aqui, quem está na pista de cima, na faixa de cima, pode fazer transposição, porque a linha dele é contínua. Preste atenção. A que está mais próxima dele, que é essa aqui, ó, ela é pontilhada. E do de baixo, a que está mais próximo dele, essa aqui, ó, ela é contínua, então não pode. Para quem está embaixo aqui não pode ultrapassar, para quem está em cima pode. Aprenderam? Fácil, né? Já sabe que linha amarela é mão dupla, linha branca é mão única, nós aprendemos anteriormente. E acabou de aprender que ela sendo contínua não pode ultrapassar nem transpor a faixa. Sendo pontilhada pode. E aqui tem uma exceção. Aqui nós temos duas linhas pontilhadas, o que nos daria a sensação de que tanto o veículo de baixo quanto o de cima poderia fazer transposição de faixa, mas não pode. Essa sinalização aqui, ela foge à regra das demais. Ela foge. Ela é exclusiva. Vou até deixar ela separadinha aqui, ó. Ela é exclusiva. E o que você aprendeu na 1, 2, 3 e 4, ó, 1, 2, 3 e 4, não se aplica para aqui. Ok? Professor, aqui pode ultrapassar? Não pode. Nesse tipo aqui, a linha dupla seccionada não pode ultrapassar. Isso aqui, na verdade, essa linha aqui, essas duas linhas pontilhadas, elas servem para controle de tráfego reversível. Reversível é quando inverte o tráfego, o trânsito. Está vendo que aqui a gente tem carro indo e carro vindo?
pode chegar um determinado horário do dia que eles coloquem as duas no mesmo sentido. Isso é faixa reversível. Por isso que ela tem essa dupla pontilhada. Não vamos entrar em detalhes, só precisa saber disso. Quando ela é dupla pontilhada, não significa que pode ultrapassar, não. É só porque, nesse caso, ela pode se tornar reversível. Pronto, só isso. Vamos ver como é que isso cai em prova? Verificar se o espaço é suficiente. Sinalizar com antecedência e retornar à posição anterior são procedimentos para executar o quê? Olha, na verdade, essa questão aqui está relacionada à ultrapassagem. E por que ela caiu aqui junto com esse tipo de sinalização? Porque essas linhas que dividem o fluxo no centro aqui é que definem se você pode ultrapassar ou não. Por isso que o Detran fez isso. Ele pegou esse tipo de explicação aqui que eu estou fazendo para você e julgou uma questão de ultrapassagem. Verificar se o espaço é suficiente. Quando é que no trânsito eu olho se o espaço é suficiente? Quando eu quero fazer uma baliza, por exemplo. Primeira coisa que vem na cabeça, né? Sinalizar com antecedência. Toda manobra que eu vou fazer, eu tenho que sinalizar com a seta, com o braço. Retornar à posição anterior. Bom, na baliza, eu não retorno à posição anterior. Baliza, eu estava lá no meio da rua, entrei na vaga e fico na vaga. Então, quer dizer, não é baliza, não. Que manobra é essa que exige a gente observar se o espaço é suficiente? É a manobra de ultrapassagem, não é? Até porque baliza nem tem aqui, né? Tem frenagem brusca. Frenagem brusca não é manobra. Está fora. Entrada em via arterial. Se eu estou entrando na via de lá, eu não vou voltar para a anterior, que é a posição anterior aqui, tá vendo? Entrei lá, fiquei lá. Passagem de outro veículo em movimento. Quando eu vou passar um outro veículo, é diferente de ultrapassar, porque a passagem eu mantenho na faixa onde eu estou. A ultrapassagem eu mudo de faixa. Guardem isso, tá? São macetes também. Não, no caso da passagem eu fico onde eu estou. Eu não volto para a posição anterior, não, até porque eu nem saí. Passagem, você fica na mesma faixa. A ultrapassagem é que você muda de faixa. Só que você tem que mudar de faixa e depois retornar à posição anterior. Isso é uma ultrapassagem. Letra B. Achei que a questão aqui não teve muita relação com isso aqui, não, apesar de eu saber que tem, né? Mas a questão em si não fez muita referência a esse tipo de sinalização aqui, não. Mas beleza, está valendo. Aí, resposta B mesmo é a certa. A faixa destinada a se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade Nós já vimos essa, não já? Essa questão caiu parecida com essa agora há pouco. É porque nós temos lá várias faixas. Vamos dividir aqui, ó, várias faixas. Aqui está a faixa da esquerda, aqui está a faixa do meio, aqui está a faixa da direita. Isso aqui vai ser o bordo da pista, ó. Daqui para cá não tem mais nada não. Então aqui, ó, a faixa da direita, veículos lentos e veículos maiores. A faixa da esquerda para veículos rápidos e para veículos que estão fazendo ultrapassagem. Então, ultrapassagem e maior velocidade é a faixa do centro? Não. É a faixa que estiver livre? Não. É a faixa da esquerda? Essa é a resposta. É sinalizada com linhas amarelas? Não necessariamente. Não necessariamente não. Não de jeito nenhum. Porque se o fluxo aqui ele é todo no mesmo sentido, não tem contramão. Se não tem contramão, a linha é branca e não amarela. Confere? Essas linhas aqui são brancas. Nós já aprendemos isso também. Está aqui, resposta D, confirmada. Continuando, nos trechos onde houver sinalização permitindo a ultrapassagem, que tipo de sinalização permite ultrapassagem, hein? É aquela linha que está lá no pavimento, né? Nós vimos agora aqui, essas aqui, ó. Essa aqui permite ultrapassagem, essa aqui permite para quem está na pista de cima, na faixa de cima, né? Essa ML01 não permite ultrapassagem, ML03 também não permite. Mas beleza, vamos lá analisar. Nos trechos onde houver sinalização permitindo ultrapassagem, como se deve proceder para ultrapassar outro veículo com segurança? Sempre buzinar para o veículo que vai ser ultrapassado. Agora há pouco, algumas questões atrás, na primeira aula que nós vimos, eu disse que eu falei que o somente, quando aparece aquela palavra somente, ela é uma casca de banana, onde 90% das vezes a alternativa onde aparece esse somente vai estar errada. A mesma coisa vale para esse sempre, tá? 90%. Somente, sempre são duas cascas de banana. Tem mais casca de banana, professor? Tem várias outras.
Só que eu não vou ensinar aqui nesse resumo, tá? Isso aqui é um resumão. A gente precisa de render, andar para frente. No nosso curso completo tem todas as cascas de banana, um monte de macete que vão te ajudar a aplicar isso na prova com muito mais amplitude. Mas isso aqui é um resumão. É para agora. A sua prova já vai acontecer, a gente precisa passar rápido. Então, se tem 90% de chance da alternativa estar errada, eu já vou até eliminá-la de uma vez. Conservar distância lateral mínima de 50 centímetros. Olha, eu quero ultrapassar. Está aqui. Eu tenho que proceder, ou seja, tomar alguns cuidados para fazer isso com segurança. Na regra de trânsito, diz que quando eu vou ultrapassar, eu devo manter distância lateral em relação a quem eu estou ultrapassando. Eu não posso passar colado, né? Mas lá não fala que distância é essa, não. A não ser que for uma bicicleta. O único veículo que a legislação de trânsito fala qual que é a distância lateral que eu tenho que manter dele é o da bicicleta. E não é 50 centímetros, é 1,5 m, 1,5 metros. Isso da bicicleta. Vou colocar aqui, ó, bike. Ok? Bike. Mas dos outros carros, não. Então, afirmar que é 50 centímetros, eu não faria isso. Eu não afirmaria. Fiquei com o pé atrás aqui. Vamos para a letra C? Só ultrapassar se a faixa no sentido contrário ao fluxo estiver totalmente livre. Olha, que a faixa no sentido contrário, que é a contramão, tem que estar livre, isso aí é óbvio. Você está vendo que vem carro de lá para cá, você não vai entrar ultrapassando, né? O problema está aqui, ó, totalmente livre. Isso não é verdade. A legislação de trânsito não fala que ela tem que estar totalmente livre. Fala que ela tem que estar livre numa extensão, ou seja, numa distância suficiente para você fazer a manobra com segurança. Imagina que você está numa reta de 10 quilômetros. Aí lá no iniciozinho da reta vem um carro. Lá no iniciozinho. Vai demorar uns 3 minutos para que o carro chegue em você. Você não pode ultrapassar? Pode. Está tão longe. Perceba que ela não tem que estar totalmente livre. Ela tem que estar livre numa distância que você consiga fazer a manobra. Então, esse totalmente aqui, que foi a pegadinha da alternativa. Ainda tem mais. Está vendo somente aqui? O sempre? O só também é uma dessas palavrinhas que entram na casca de banana. Só, somente, unicamente, sempre, nunca, jamais. Todas essas são. Anotem aí, tá? Então, a letra C... já eliminei. Mudar para a faixa da esquerda. Olha, se a ultrapassagem deve ser feita do lado esquerdo, nós já aprendemos isso, né? A primeira coisa que a gente aprendeu quando a gente vai falar de ultrapassagem foi isso. Ultrapassagens são feitas de que lado, gente? Do lado esquerdo. Aí eu até trouxe uma exceção, que é quando o veículo da frente vai entrar à esquerda. Você tem um posto de gasolina, você lembra? Naquele caso, o veículo da frente podendo entrar à esquerda, aí eu poderia ultrapassar pela direita, mas é a única exceção. No mais, toda ultrapassagem vai ser feita pela esquerda. Então, se aqui está dizendo que eu tenho que mudar para a faixa da esquerda, já começou bem, que é a posição correta para eu fazer a ultrapassagem. Ao visualizar pelo retrovisor direito, aí você olha lá, ó, pelo retrovisor direito, você acabou de jogar na faixa da esquerda e acelerou. Aí você quer voltar agora para a sua faixa de trânsito, só que aí você olha o retrovisor direito, o veículo ultrapassado já apareceu no seu retrovisor direito, quer dizer, já ficou para trás. Então, você vai fazer o quê? Retornar a faixa de origem. Origem quer dizer de onde você veio. Porque a ultrapassagem é isso. Você muda de faixa e depois volta, faz a ultrapassagem, depois volta para a faixa onde você estava. Essa é a resposta. Questão em texto. É assim que o Detran gosta de colocar lá na prova. Você tem que ter essa capacidade de interpretação do texto para chegar lá na hora, saber desmembrar, destrinchar isso aqui e acertar. Ronaldo, a B lá, você tinha ficado na dúvida? Sim, eu fiquei na dúvida porque na legislação de trânsito não fala lugar nenhum que tem que ser 50 centímetros. Se fosse de bicicleta, de cara eu já daria como errado, porque a bicicleta não é 50 centímetros, é 1,5 m, quer dizer, 1,50 m, 150 centímetros, né? Mas aqui não falou de bicicleta, falou de veículo a ser ultrapassado, ó. E a legislação de trânsito fala que tem que manter distância, mas não fala se é 50 centímetros, se é 1 metro, se é 1,5 m. Boa, agora nós chegamos aqui na sinalização gestual, que são gestos executados pelos condutores ou pelos agentes de trânsito. O condutor tem 3 tipos de gestos que ele faz no trânsito com a intenção de sinalizar. Normalmente, quando o condutor quer fazer uma manobra qualquer, encostar, sair, virar, ultrapassar, ele usa a seta, né? Só que ele pode usar também o braço. Ou o braço, não precisa ser a seta e o braço. A legislação de trânsito fala que ao realizar qualquer manobra, o condutor deve sinalizar com antecedência, utilizando a luz indicadora de direção e a seta, ou gesto convencional de braço. E aí vocês precisam guardar esses 3 gestos aqui, tá? Se o condutor esticar o braço esquerdo para fora e deixar ele parado,
para fora, do jeito que está aqui no desenho, aqui, ó, esticado, ele está indicando que quer dobrar à esquerda. Se esse condutor, ao invés de esticar o braço para fora, ele fizer do jeito que está aqui, ó, ele fez o quê? Ele dobrou o braço para cima. Dobrou o braço para cima. O braço dele está apontando para cima do teto do carro ali. Ele quer dobrar à direita. É como se ele estivesse dando seta para a direita. Se esse condutor puser o braço para fora e ficar fazendo movimento para cima e para baixo com o braço, ele está indicando que vai diminuir a velocidade ou parar o carro. Normalmente ele vai fazer isso aqui quando ele vê que tem um pedestre atravessando e ele precisa parar ali no meio da rua, aí tem um motociclista vindo atrás e o condutor aqui com medo do motociclista entrar ultrapassando e pegar o pedestre, ele vai estender o braço para fora e balança, né? Fazendo movimento para cima e para baixo. Isso aqui é braço na horizontal, tá? Quando é braço apontado para cima, aí é braço na vertical. Vou colocar assim porque na prova pode cair horizontal e vertical. Então, braço esticado é horizontal. Braço dobrado é vertical, apontando para cima. Guardou esses três? Vamos agora para o agente de trânsito. O agente, se ele estiver de frente para você, com o braço na vertical, ó, braço para cima é vertical. Com a palma da mão virada para o seu lado, ele está dando uma ordem de parada para você. Aliás, ordem de parada para todos que vierem ali naquele cruzamento. Agora, se ele estiver com o braço assim, ó, perceba que aqui ele está com os dois braços, né? Esse segundo desenho aqui, os braços dele estão na horizontal. Nesse caso aqui, mesma coisa, palmas da mão virada para frente, tanto os veículos que vêm daqui quanto daqui tem que parar. Quem vem de trás também, tá, gente? Se a pessoa estiver vindo pelas costas do guarda, e óbvio que as costas da mão vão estar voltadas para o condutor. Mesmo assim, você que está vindo por trás tem que parar. Todos os veículos que forem no sentido de cortar o braço aqui, ó, do agente, estando vindo daqui quanto daqui, tá? Daqui quanto daqui. Se vai cortar ortogonalmente, eles usam esse termo aqui na prova, ortogonalmente. Tem que guardar essa palavra. Não precisa guardar ela ao ponto de você ter que falar, mas se você ver essa palavra na prova, você vai saber. Ortogonalmente é quando o agente está com o braço esticado ali. Tanto quem vem pela frente quanto quem vem por trás tem que parar. Quem que não precisaria parar aqui? É quem está vindo pelos lados, né? Quem vem daqui ou daqui, passando tanto pela frente quanto por trás do guarda, não precisariam parar. Nesse caso aqui, no GA03, não é que são dois guardas, não, é porque é uma situação ou outra. Ou ele vai ficar com o braço esquerdo ou ele vai ficar com o braço direito estendido. A regra é a mesma. Quem for cortar ortogonalmente o braço estendido, tanto faz se estiver vindo daqui ou daqui, tem que parar. Os veículos que estiver passando do lado de cá dele, ó, não precisam parar, porque o lado de cá ele está com o bracinho dobrado, recolhido, né? Agora olha o outro desenho, o bonequinho número 2 aqui. Ó. Esse aqui é o bonequinho número 1, esse aqui é o agente número 2. Quem for cortar ortogonalmente o braço, não importa se está vindo pela frente ou por trás do guarda, tem que parar. O outro lado aqui não precisa parar. Quem vem pelos lados também não precisam parar. Aqui esse policial está com o braço na horizontal, né? Horizontal, fazendo movimento para cima e para baixo. Ele está dizendo para você diminuir a velocidade. Aqui ele está com a lanterna na mão. Quando ele direcionar essa lanterna para você, ele está indicando que você deve parar para fiscalização. E aqui ele está de frente para você, a palma da mão está virada para trás e ele está fazendo um movimento para cima e para baixo. Tipo, mandando você passar. Ele está te chamando, vem, pode passar. A palma da mão aqui está virada para trás. O braço dele está na vertical. Vertical. Professor, é importante guardar esse negócio de vertical e horizontal? Sim. Porque na prova eles podem não colocar desenhado, eles podem colocar escrito. Imagina o que cai lá na sua prova. Agente de trânsito está com o braço na vertical, com a palma da mão virada para trás, fazendo um movimento para frente e para trás. O que é que ele está indicando? Você tem que analisar a situação. Então, ó, assim, ó, quando o braço dele está assim, é vertical. Quando o braço dele está assim, aí é horizontal. Continuando. O que o agente de trânsito sinaliza quando ele está com o braço erguido na posição vertical? Olha, para ajudar aqui, ó, eles colocaram um desenho dele com o braço na vertical. Mas se não tivesse o desenho, você já ia saber que vertical é quando o braço dele está para cima. E a palma da mão virada para frente. Isso é o primeiro que a gente viu, né? Aqui, ó. Braço na vertical, palma da mão virada para frente. O que é que ele está sinalizando? Siga em frente.
Imagina, chega lá no cruzamento, vê o guarda, desse jeito, com a palma da mão virada para você, assim, ó. Ele tá mandando você seguir em frente? Absolutamente não. Ele tá mandando você parar, né? Ordem de parada para os veículos que vierem em sentido que cortem ortogonalmente o braço estendido. Lembra daquele ortogonalmente que eu falei? O ortogonalmente, ele só vale para essas situações aqui, ó. O GA02 e o GA03, tá? Que é quando o braço dele está na horizontal, não na vertical. Aqui nós estamos falando de braço na vertical. Então, esse ortogonalmente não conta aqui. Ordem de parada para todos os veículos? Sim, todos os veículos para onde ele estiver apontando ali com a palma da mão tem que parar. Ordem de parada apenas para os veículos sentido contrário ao agente? Não. 90% das vezes que tiver um apenas na questão, nessa alternativa, a alternativa vai estar errada. Lembra da casca de banana? Vocês estão anotando todas? Eu já falei só, já falei somente, já falei unicamente, já falei sempre, já falei apenas. Vão anotando essas palavras, hein? São palavras que quando aparecem na alternativa, é 90% de chance da alternativa estar errada. Nesse caso aqui também está errada. Resposta letra C, ordem de parada para todos os veículos. Quando ele fizer esse sinal aqui, ele está dando uma ordem de parada para todos os veículos. Continuando, agora vamos falar dos apitos, né? Só tem 3 tipos de apitos, que na prova não fala apito, fala silvo. Apito aqui pode ser entendido como silvo. Cuidado para não confundir com Silvio, tá? Aquele primo seu. É silvo. Então o guarda vai usar isso aqui também como sinalização de trânsito, né? Sinalização sonora. Se ele der um silvo breve, que é um apito curto, ó, só isso. Ele está dizendo para você seguir. Siga. Se ele der 2 silvos breves, breve, gente, é curtinho, tá? Curtinho, ó. Um só é siga. É pare. Agora, se ele der um silvo longo, aí ó, é para você diminuir a marcha ou diminuir a velocidade. Só esses 3 tem que guardar, não tem erro. Será que eu vou conseguir guardar isso, professor? Tem um macete. Presta atenção no macete aqui, ó. Você já brincou de jogo da velha? Faz aqui o quadriculadinho do jogo da velha. E aí você vai preencher aqui, ó. 1, 2, 3. Não, volta no 1. 1, 2, 1. Beleza? Nessa primeira coluna aqui. Na coluna do meio, você vai colocar aquele Big Brother que passa tudo dando aquela imundícia, né? Big Brother... Big Brother Londres, né? Big Brother Brasil. Não, esse do Brasil é muito ruim. Big Brother Londres. E aqui no final, você vai colocar SPD, que é o quê? Só pagar de novo. Porque isso aqui é um macete que eu vou te ensinar aqui agora. Se você não lembrar do macete, você vai ser reprovado. E aí é só pagar de novo. Então, 1, 2, 1, Big Brother Londres, só pagar de novo. Feito isso aqui, o macete está montado, meu amigo. Ó. Um silvo breve. É para fazer o quê? Siga. 2 silvos breves. É para fazer o quê? Parar. É um pare. Um silvo longo é para fazer o quê? Diminuir a velocidade ou a marcha. Vamos fazer isso então agora, ó. Tá lá na hora da sua prova. Pegou um papelzinho, riscou lá o jogo da velha. 1, 2, 1. Big Brother Londres. Só pagar de novo. Um silvo breve, siga. 2 silvos breves, pare. Um silvo longo, diminua a marcha. Macete passado. Vamos aplicar isso aqui agora. Qual sinal sonoro ou silvo o agente deverá usar quando tiver a intenção de diminuir a marcha dos veículos? Diminuir a marcha é o mesmo que diminuir a velocidade. Consegue aplicar o macete? Vamos lá? Jogo da velha. 1, 2, 1. Big Brother Londres. Só pagar de novo. Siga, pare, diminua a marcha. Qual que é o diminuir a marcha? É o um silvo longo. Cadê ele? Um silvo longo. Está aqui, mamão com açúcar. Viu como é que aplica isso em prova? Pronto. Ah, professor, mas a minha prova é no computador. Eu acho que você consegue fazer mentalmente. O macetinho que ele é bem curtinho, você consegue imaginar a situação aqui. Mas se de tudo achar que é difícil, leva um papelzinho branco antes de começar a prova, mostra para o examinador, fala assim, ó, eu vou fazer a prova no computador, só que eu gosto de fazer uns rabiscos aqui. Então eu trouxe uma folha em branco, estou te mostrando que ela está em branco, que é para não ter problema, tá? Que eu vou rabiscar aqui à vontade.
Você pode vigiar aí que eu não estou colando não, tá? E pronto. Sobre sinalização, vocês precisam estudar também as placas, decorar as placas de trânsito. Nós já vimos aqui sinalização horizontal, que é aquelas linhas que tem dividindo os fluxos, né? Linha amarela, linha branca, contínua, pontilhada. Nós já vimos aqui sinalização sonora, acabamos de ver, que é o apito. Vimos sinalização gestual, que são os gestos do agente e do condutor. Precisa ver também placas. Tem que ver placas. Então a minha sugestão é a seguinte, você vai baixar o aplicativo, vou escrever aqui, ó, Autoescola Online. É um aplicativozinho azulzinho, que tem o playzinho do YouTube dentro dele ali, e ele tem um joguinho de placas maravilhoso, que é o melhor do planeta para você estudar placa. Autoescola Online. Cuidado para não baixar outros, tá? Eu vou ver se eu consigo deixar a imagem aqui em algum lugar na tela, vou pedir o pessoal da edição para deixar. Que é para você ver direitinho a cara dele e baixar o aplicativo certo. Aquilo ali é para você decorar a placa. Tem que bater em cima daquilo ali. Outra coisa que cai muito em prova é direção defensiva. E a direção defensiva é uma maneira de dirigir se defendendo de possíveis riscos e perigos no trânsito, mesmo que não seja você que está causando aquele risco. E aí entra a divisão da direção defensiva. A direção defensiva ela pode ser dividida em preventiva ou corretiva. Se você prestar bem atenção nisso aqui, ó, corretiva nos remete ao pensamento de corrigir. E o preventiva, prevenir. E é exatamente isso. Vamos ver como é que funciona? A preventiva é quando o condutor consegue antecipar ao risco. Vou dar um exemplo para você. Você está andando atrás de um veículo escolar. Aí esse ônibus escolar para lá na frente e começa a desembarcar alunos. Os alunos começam a descer. Se você antecipa o perigo, você pensa assim, poxa, algum aluno pode descer e atravessar na frente do ônibus lá, eu não vou ver ele, vou chegar, vai acontecer um acidente. Então eu vou diminuir a velocidade, vou chegar bem devagarinho, olhando por baixo do ônibus assim para ver se eu não vejo as perninhas dos alunos passando ali. Então eu antecipo, eu consegui antecipar ao perigo. Então eu fui preventivo. Agora existe a corretiva, ele não antecipa o risco. Tinha lá a situação perigosa, mas às vezes o motorista com a cabeça em boleto para pagar, a briga que teve com a esposa, sei lá com o quê, com o marido, né? Com o patrão. Tendo com a cabeça em outro lugar e não conseguiu antecipar. O ônibus parou lá, o escolar, para deixar os alunos e não conseguiu antecipar. O que acontece? Ele chegou, quando ele viu, já tinha um aluno que já tinha descido do ônibus atravessado na frente dele. Atropelou? Não. Se ele atropelar, aí não é defensiva, né, gente? Ele tem que conseguir evitar o acidente. Ele evitou o acidente de forma que ele não antecipou. Ele teve que corrigir, trabalhar corretivamente para evitar que o acidente acontecesse. Então, preventiva, ele antecipa, corretiva, ele não antecipa, esperou acontecer para poder corrigir. Aquela preventiva, que é onde ele antecipa o risco, é de baixo risco. Por quê? Porque já estava esperando por aquilo, então o risco é menor. Agora aqui não, aqui o risco é maior. Concorda comigo? Show. Aqui exige pouca habilidade. Poxa, se o cara já estava esperando por aquilo, você já tinha antecipado, ele já chegou freando, tranquilinho, estava tudo dominado. Exigiu muita habilidade dele? Não, exigiu pouca habilidade, domínio com o carro. Exigiu pouca. Agora esse aqui vai exigir muita habilidade. Ele vai ter que se virar, vai ter que ser ninja para conseguir corrigir a situação e evitar o acidente. Ainda, essa aqui é a recomendável. E essa aqui, obviamente, é a não recomendável. Então, entendam esses princípios aqui. Tá? A direção defensiva, ela pode ser preventiva ou corretiva. Preventiva é a recomendável. É aquela onde você antecipa o risco é menor e exige pouca habilidade de você. Agora, corretiva, aquela onde você não antecipou o risco é maior, exige muita habilidade de você e não é recomendável. Mas ambas são direção defensiva. O acidente não acontece porque você aplicou uma ou outra e conseguiu evitar o acidente. O condutor dirigindo corretivamente terá que diminuir antes de transpor um cruzamento. O que vocês acham? Corretivo, ele diminui antes de atravessar o cruzamento? Esse é o preventivo, né? O preventivo é que antecipa o perigo e diminui antes. Então aqui não. Ele terá que corrigir uma situação de risco não antecipada? Isso mesmo. Ele não antecipou, corretiva, não antecipou. Então ele vai ter que trabalhar corretivamente.
Ele mantém uma distância do veículo da frente? Não, quem mantém distância do veículo da frente é o preventivo. Porque já imagina, se eu andar muito colado no veículo da frente, vai acontecer um acidente. Isso aqui é o preventivo. Frear moderadamente. Moderadamente quer dizer com cautela, devagar. Não, esse é o preventivo. O corretivo é corrigir a situação não antecipada. Não tem erro. Letra B. Viram como é que cai em prova? Tranquilo, né? Bora para frente. Dirigir sempre com atenção para prever situações de risco. Ó, prever. Prever é antecipar, não é? Antecipar. E tomar decisões certas, evitando acidentes, é conceito de direção dispersiva. O que é dispersivo? É distraído. Distraído. Se ele está prevendo, se ele está antecipando, ele não está distraído. Então está errado. Direção corretiva. Olha, se ele está prevendo, se ele está antecipando, não é corretiva. Está errado. É defensiva? Sim. Defensiva, nós temos duas. Nós temos a preventiva e nós temos a corretiva. Nesse caso aqui, ó, ele está prevendo, está antecipando, é uma defensiva. Uma defensiva preventiva. É essa aqui, ó, mas serve como resposta. Direção progressiva, nem existe isso no conceito de direção defensiva, tá? Isso aqui não existe, eles inventaram, colocaram aqui para encher linguiça. C é a resposta dessa. Vamos ver mais? Vamos ver aqui. São ações, automatismos. Isso aqui é outra coisa também de direção defensiva que a gente precisa dominar. Automatismos. Automatismos são ações executadas pelo condutor de maneira inconsciente, involuntária, automática. Por isso que é chamado de automatismo. Quando a gente vai aprender a dirigir, a gente desenvolve ações que ficam automáticas. No início tudo é difícil, a gente tem que lembrar de pisar na embreagem até o fundo para mudar a marcha, colocar a marcha certinha, mas com o tempo isso fica tudo automático. Eu não preciso pensar assim, eu vou mudar para a segunda marcha, eu tenho que pisar na embreagem. Eu não preciso pensar. O pezinho já vai na embreagem automaticamente. Então, quando fala automatismo, são ações executadas pelo condutor de maneira inconsciente, sem pensar ele faz. Involuntária, ele não precisa pensar naquilo, ele já faz automaticamente. Só que esses automatismos eles podem ser corretos, conforme o que eu acabei de exemplificar aqui, que é o pisar na embreagem para mudar a marcha, mas pode ser incorreto também. E quando a gente aprende com parente, com irmão, com pai, com namorado, com marido, há uma tendência muito grande da gente desenvolver automatismos incorretos. E aí tem que tomar cuidado, tá? Porque isso aí na hora da prova reprova no seu exame prático e isso pode prejudicar dirigir bem depois. Vamos ver? Posicionamento das mãos ao volante. Existe a maneira correta de pegar no volante. É o que está aqui, ó. Olha as mãos do cara onde estão, ó. Olha aqui, ó. Se vocês prestarem atenção, aqui tem um volante, não é? Bacaninho. A posição das mãos do condutor aqui, ó. A mão esquerda. Se esse volante fosse um relógio, essa mão esquerda estaria onde? Ela estaria aqui, não é? Ó. E a mão direita? Estaria aqui, ó. Isso aqui em relação a horas seria o quê? 10 e 10. Ou 10 para as duas, né? Porque eu não sei qual ponteiro aqui que é o da hora e qual que é o do minuto. E o Detran costuma fazer isso. Ele costuma pegar e falar assim, considerando as horas de um relógio, qual seria a posição correta do condutor apoiar as mãos no volante? Isso aqui, 10 e 10. Ou 10 para as duas. Correta a utilização dos pedais, ou seja, não pode ficar dirigindo com o pé esquerdo apoiado no pedal da embreagem. O pé esquerdo tem que ficar no fundo do carro. Precisou de mudar a marcha, parar o carro ou arrancar, aí você vai usar a embreagem. Mas aí usou, tirou o pé, voltou para o fundo do carro. O pé não pode ficar apoiado no pedal da embreagem. A postura também ao dirigir, quer dizer, saber regular o banco corretamente, para não ficar deitado demais, nem muito reclinado. Ajustar bem os retrovisores para ter uma boa visibilidade das laterais e traseira do carro. Aqui entra a questão da postura. O ajuste do encosto de cabeça, que deve estar na altura da cabeça e não da nuca, e nem acima da cabeça. Tem que estar mais ou menos na altura da linha dos olhos e da orelha aqui, ó. Ok? Agora vamos falar de alguns automatismos incorretos. Permanecer com a mão fora do volante. Já viu gente que fica dirigindo com a mão na janela? Pois é, errado. Ou então vai mudar a marcha e fica com a mão na alavanca da marcha toda a vida, não volta com a mão para o volante? Está errado. A mão tem que ficar no volante. Descansar o pé no pedal da embreagem. Olha aqui, ó. Olha o cara aqui, ó. Está descansando o pé no pedal da embreagem. Não pode. Mudou a marcha, fez o que tem que fazer, tira o pé e põe aqui, ó, essa lateralzinha aqui. Isso aqui chama-se apoiador de pé, ó, assoalho do veículo. Para ver que todo carro tem esse lugarzinho aqui para você deixar o pé esquerdo ali descansando. Outra coisa, debrear. Debrear é pisar na embreagem. Debrear ao início da parada. Você vai parar um carro, a gente tem que pisar na embreagem, porque senão ele morre, né? Só que, primeiro pisa no freio. No finalzinho, quando o carro estiver quase parando, é que você vai pisar na embreagem.
Isso é o correto. Só que quando você vai aprender com parente, ele ensina diferente. Ele fala assim, vamos parar? Vão. Então pisa primeiro na embreagem para o carro não morrer. Depois pisa no freio. Isso é errado. Tecnicamente incorreto. Na hora do exame te reprova se você fizer isso. Na hora do exame prático de direção. E pergunta na prova teórica, professor? Sim, são automatismos. Então isso pode vir em forma de questões escritas aqui na sua prova teórica. Então debrear na hora de parar o veículo, primeiro freia, depois debreia. Continuando, constitui automatismo incorreto. Você já sabe que automatismo é aquilo que a gente faz de forma automática, involuntária, sem pensar. Nas paradas, usar o pedal do freio antes de debrear. Bom, eu quero parar. O certo é pisar no freio primeiro ou na embreagem primeiro? O certo é pisar no freio, né? Usar o pedal do freio antes da embreagem. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Isso está correto. A questão está pedindo a incorreta. Então, não é essa a resposta. Observar a sinalização de trânsito. Isso é um automatismo correto. Eu estou procurando a incorreta. Dirigir o veículo com o pé apoiado no pedal da embreagem. Acabamos de aprender que não pode. Né? O pé tem que ficar apoiado no fundo, no assoalho do carro. Isso aqui é um automatismo incorreto. Letra C. Engrenar as marchas corretamente é um automatismo correto e não incorreto. Está aí um exemplo de questão para você sobre isso. Cai em prova mesmo, tá? Anota isso. Aliás, tudo que a gente está falando nesse resumão aqui cai em prova mesmo, não esquece não. Continuando, aquaplanagem, também chamada de hidroplanagem. Eu sei que são nomes estranhos, mas é assim que cai lá na miserável da prova, tá? Aquaplanagem, hidroplanagem. Presta atenção que isso aqui é quá, de pato. O pato faz quá, não é? Aquaplanagem, não é águaplanagem. Se tiver escrito assim, ó, águaplanagem, tá errado. É aqua, aqui está errado, é aqua, com Q-U-A, aquaplanagem. Ou hidroplanagem. É a perda total de aderência dos pneus com o pavimento. Aderência é a capacidade que o pneu tem de encostar no piso, na pista, no asfalto. Quando eu disse que ele perdeu totalmente a aderência, quer dizer, ele não tem contato nenhum com o pavimento. Olha esse pneu aqui. Se vocês observarem, tem uma fina camada d'água aqui, ó. Essa linha preta representa o asfalto, a parte azul representa a água e o pneu aqui em cima. Perceba que o pneu flutuou nessa camadinha d'água. Quer dizer, o contato do pneu com a pista agora é zero. Então a perda foi perda total da aderência dos pneus com o pavimento, devido a uma fina camada d'água formada entre a pista e os pneus. Aqui no exemplo aqui mostra um veículo aquaplanando, né? O que fazer nesse caso? Reduzir a velocidade e virar levemente a direção. Mas não é virar como se fosse uma conversão, não. É movimentar, fazendo movimento para um lado e para o outro. Esse virar na prova pode vir escrito esterçar. Se cair esterçar levemente a direção, é a mesma coisa que virar. Fazer leves movimentos para um lado e para o outro. Agora, o que você não pode fazer de jeito nenhum quando o veículo aquaplanar? Frear. Esquece o freio. Aquaplanou, se você pisar no freio, o carro vai rodar, você vai perder o controle. E virar bruscamente a direção. Perceba, é virar levemente e não bruscamente. Então você já sabe o que é aquaplanagem, também pode ser chamado de hidroplanagem. Já sabe que quando isso acontece uma perda total da aderência, ou seja, não tem contato nenhum com o pavimento. Você deve fazer isso e você não deve fazer isso. Foi. Questãozinha de prova. Quando os pneus perdem o contato com o piso, em razão de uma fina camada d'água formada na pista, dizemos que está ocorrendo o quê? Condição adversa de tempo. A condição adversa de tempo aqui é a chuva, mas não é isso que a questão está pedindo. Quer dizer o seguinte, o pneu perdeu o contato com o piso por causa da camada d'água. Tudo bem que a camada d'água aconteceu por causa da chuva. Pode não ser por causa da chuva também, pode ser uma água que estava escorrendo ali, alguma coisa. Mas pode ser por causa da chuva também. Mas é isso que a questão está pedindo, não. Ele quer saber o nome, ó, dizendo que está acontecendo o quê? Derrapagem, aquaplanagem, subesterçamento. A resposta aqui, ó, aquaplanagem. Também poderia ser, se tivesse, ao invés de aquaplanagem, se tivesse escrito hidroplanagem, também valeria como resposta. Beleza? Prosseguindo, tipos de colisões, e aqui colisão com o veículo da frente. Ó, se eu estou andando atrás de um carro e eu não quero bater na traseira dele, o que eu tenho que fazer? Manter distância. Distância de segmento, seguir.
Para eu seguir alguém, eu tenho que manter uma distância de 2 segundos. Professor, nunca ouvi falar de distância em tempo. Eu já ouvi falar em distância em metros. Quando você está assistindo uma corrida de Fórmula 1, o veículo que chegou em primeiro lugar, depois o segundo que vem atrás dele. O segundo colocado chegou 200 metros atrás do primeiro. É assim que eles fazem? Não. Eles fazem o seguinte, já chegou tantos segundos após o primeiro. Por que eles usaram o termo segundo como referência? Tempo como referência. Porque eles têm uma referência, uma linha de chegada. No trânsito, você não tem uma linha de chegada. Então, você vai ter que arranjar uma outra coisa para servir como referência. Olha aqui, nós temos uma árvore. Poderia ser uma placa, um poste, um quebra-mola, qualquer coisa. Essa árvore aqui é a nossa referência. Quando o veículo da frente passar por essa referência, que seria a nossa linha de chegada, você vai contar 51, 52, e aí que você vai passar também pelaquela referência. Por que ele contou 51, 52? Isso aqui quer dizer 1, 2, que é exatamente esses 2 segundos aqui, né? Mas por que ele não contou 1, 2? Porque 1, 2 ele conta muito rápido, né? 1, 2. Na verdade, não deu 2 segundos. Deu meio, né? Que ele contou muito rápido. Quando ele fala 51, 52, aí dá o tempo certinho. Eu ainda diria 20.051, 20.052, aí ficaria melhor ainda, né? Mas é só um macete aqui. Você precisa saber que são 2 segundos de distância em relação ao veículo da frente. Observar o trânsito à frente do veículo que te precede. Precede, gente, é o contrário de segue. Se eu falo que um veículo te segue, você sabe que ele está vindo atrás de você. Agora, se eu falo que um veículo te precede, ele está indo na sua frente. Então, imagina, você é o motorista desse veículo azul. O veículo que te precede é esse amarelinho. Você tem que prestar atenção no que está acontecendo cá na frente dele. Ó. É isso que a alternativa que está sugerindo. Ó. Observe o trânsito lá na frente do veículo que te precede, olhando lateralmente ou através dos vidros dele. Isso, inclusive, é um dos motivos que proíbe que você use um insufilme muito escuro. Imagina se esse carro aqui da frente tiver com um insufilme escuraço. Como é que quem está aqui atrás vai conseguir ver através dos vidros dele para saber o que está acontecendo lá na frente? Viram? Então o lance do insufilme não é só para você que está dentro do seu carro, não. É para os outros também. Pode prejudicar, né? Ficar atento aos sinais emitidos pelo veículo da frente. Aqui vocês estão vendo, ó, isso aqui tem o motorista aqui, imagina que isso aqui é você. E está vendo que o veículo da frente, ó, está com a seta ligada para a esquerda. Será que ele está querendo fazer? Então, você ficar atento aos sinais que o veículo da frente emite. Essas são as 3 recomendações para você evitar colisão com o veículo da frente. A principal delas é manter distância de segmento, de 2 segundos. E as outras 2 já exibidas aqui na tela para você. Colisão frente com frente. Os 2, frente com frente. Primeira recomendação, só ultrapassar com segurança e onde for permitido. Aqui os veículos colidiram frontalmente. Observe a linha, as 2 linhas que tem no meio da pista. Esse local aqui permite ultrapassagem? Não permite, nem para quem vai e nem para quem vem. Então aqui, meu amigo, um dos 2 fez besteira. Ele ultrapassou onde não poderia e aconteceu uma colisão frontal. Entrar nas curvas em velocidade moderada, porque quando você entra na curva correndo demais, você perde o controle, sai da faixa de trânsito e colide com quem vem no sentido contrário, colisão frontal. Respeitar os limites de velocidade da via e demais condições, claro. Esse acidente frontal, ele é um dos mais violentos, está até destacado aqui em vermelho, pois a força do impacto corresponde à soma da velocidade dos 2. Se esse aqui estava a 60 por hora, nem é tanta velocidade assim, e esse aqui também é 60, se você soma os 2, o impacto vai ser de 120 km por hora. Aí a pancada é forte. É quase impossível sobreviver numa colisão frontal por causa disso. Mesmo não sendo uma velocidade muito alta que você estava e o outro também, é somada essa força aqui. 120, aí bate a 120 para você ver. É complicado. Colisão misteriosa. Essa aqui o Detran adora perguntar em prova. Adora. Colisão misteriosa. É engraçado que você é misteriosa. Parece de mistério, né? Mas é. É porque é justamente mistério. Eu até coloquei aqui uma ilustração que bem misteriosa. Como é que essa caminhonete veio parar aqui em cima? Isso aqui é um acidente. Colidiu com a árvore aqui, né? Como é que ele veio parar aqui em cima? É um mistério. Mas vamos lá. Algumas características de uma colisão misteriosa que você precisa guardar. Ela envolve apenas um veículo. Se tiverem 2 ou mais veículos, não entra em colisão misteriosa, tá? Colisão misteriosa, apenas um veículo. As causas são desconhecidas. O que levou a acontecer o acidente? Não sei. É um mistério. Por isso que é chamado de colisão misteriosa. Ele é um acidente grave, com consequências bem graves.
Porque o condutor aqui ficou gravemente ferido ou veio a óbito, morreu, então ele não conseguiu contar o que aconteceu. Isso é uma característica, porque se ele conta o que aconteceu, aí não é misteriosa mais, né? Ok? Então guardem bem isso. Acho que é uma bobeira, nem sei porque que se pergunta tanto em prova assim, mas é muito comum, provavelmente vai perguntar na sua prova o que é colisão misteriosa, e aí eles dão características para você marcar se aquilo é ou não característica de uma colisão misteriosa. Apenas um veículo, causas desconhecidas e acidente grave, com vítima gravemente ferida em coma ou que veio a óbito. Bora lá, o acidente que envolve apenas um veículo, meu filho, a questão começou assim, envolve apenas um veículo, já posso saber, é a colisão misteriosa, cadê ela? Está aqui, ó, letra C, colisão misteriosa. Para quem estudou, no resumão aqui, já de cara já vai matar esse tipo de questão. Envolve apenas um veículo e não se conhecem as suas possíveis causas, não se conhecem, são causas desconhecidas, é um mistério, não é? Pronto, matou essa aí.